Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 11.2 Perda na Vitória. Segunda parte. Clovis, o anjo guardião de Jean, embora se esforçasse em fortalecê-lo moralmente, não conseguia. Humilde, fazia Jean ver Antero e não ele nos auxílios espirituais, pois Antero, sempre que podia, aproximava-se de Jean para visitá-lo, nisso comprazendo-se. Clovis, espero que você me perdoe, mas gosto muito do Jean e pedi ao instrutor Dionísio permissão para, de vez em quando, vir visitar o Jean. Ótimo, Antero. Sua presença sempre me alegra. Nosso jovem, de forma imperceptível, deixou que se instalasse na alma um processo de autodestruição face aos tormentos que o atingiram. Não teve a mesma estrutura moral de Tiara para superar o choque de ver, repentinamente, seu reduzido núcleo familiar perder sustentação. Pai biológico que o renegou e mãe que desconhece, imaginando que talvez já esteja morta. Tenho imensa pena de todos. Reflito que desde que o pai adotivo, após ser acusado de assassinato, foi internado como doente mental, grandes laços do passado começaram a apertar aquela família e a do meu filho Eupídio. Como elemento complicador, Laércio divorciou-se de Rufina, desalentando mais ainda o Jean, que já estava apático ante a impossibilidade de descobrir o mistério da sua vida. Quem era sua mãe? Essa apatia refletiu em todas as suas atividades, a ponto de colocar em risco não só o rendimento escolar, como também o próprio sustento. Começou a chegar atrasado e volta e meia a faltar nos compromissos assumidos na divulgação dos produtos com a marca Morro das Vinhas. Nisso, pelo menos, meu filho Eupídio vem se mostrando tolerante, pois, além de não desfazer o contrato de garoto propaganda, ainda contorna as dificuldades criadas por Jean nesse exercício profissional. Sim, mas acontece que a empresa produtora do material de propaganda, contudo, vendo ultrapassado o limite do suportável ante a displicência de Jean, ameaçou-o com dispensa. Se puder ajudar... Muito obrigado. Suas preces estão ajudando. Estou em vias de perder o emprego de garoto propaganda. Contou Jean a Tiara num encontro à noite. Jean estava semi-embriagado. A jovem captou o péssimo astral do namorado e não saberia explicar uma vaga sensação de perigo rondando-a. Como a desconfortável sensação fosse aumentando, sem que nada o justificasse, elevou o pensamento a Deus e pediu que seu anjo da guarda a amparasse e a Jean. Mal acabara de mentalmente fazer a prece, Jean teve um espasmo. Tiara acudiu-o, amparando-o no desconforto da inevitável regurgitação que irrompeu, abrupta. Alisava-lhe a fronte em delicados gestos, mantendo o pensamento firme em Jesus. Estava dando um passe em Jean. Contudo, é sabido pelos espíritas que, se uma pessoa de forma consciente ou inconsciente se recusa aos benefícios do passe, não os receberá. Jean, no caso, estava em total bloqueio a essa ajuda. Em parte por causa das angústias que o assaltavam, tornara-se invigilante, atraindo espíritos desencarnados fixados em problemáticas filiais quais as dele.
3 deles, que haviam desencarnado ainda jovens por envolvimento com bebidas e tóxicos, acercaram-se de Jean, que lhes deu guarida mental. Diziam-lhe os espíritos: aproveite, seu bobo. Ela gosta de você e não vai resistir. Ação! Ação! Você é um homem ou é um boneco? Outro incentivava: olha como ela está pedindo emoções. Vamos lá, que ela seja sua. Agora, agora. Já no torpor dos efeitos da bebida e nos desencontrados pensamentos sobre sua vida, acatou as sugestões espirituais obsessivas. Prosseguiam os espíritos infelizes: nós também fomos desprezados por nossos pais e fomos pelo mundo buscar prazeres para compensar essa maldade deles. Você é vítima como nós. Aproveite a vida, e a vida é sexo. Sem que Tiara pudesse defender-se, agarrou-a de repente e acariciou-a de maneira como nunca fizera. Ante o inesperado impacto sensual, Tiara permitiu a atitude, até porque também nela vibravam as cordas sensíveis do impulso sexual. Vamos num motel que conheço, propôs Jean, ofegante e com os olhos dilatados. Tiara despertou do devaneio a que se entregara. Que é isso, meu amor? Nem parece que é você que está falando uma coisa dessas. Jean, entrando em faixa perigosa de comportamento, quando a força bruta se sobrepõe à razão, esmagando o respeito, não aceitou a recusa. Valendo-se da força física, subjugou-a, nisso sendo grosseiro e insensível à dor que causava para imobilizar-lhe os movimentos. Os espíritos que o induziam àquilo, dando-lhe assessoria eficiente, conquanto equivocada, estavam eles próprios empolgadíssimos, ansiosos pela porção de sensações eróticas que logo iriam ser repartidas. É isso aí, amigão! Subjugue-a e aproveite! Nenhum ato violento se processa na Terra sem coadjuvantes invisíveis. Isso porque a humanidade já chegou num ponto em que não há espírito solitário, encarnado ou desencarnado. Todos, na verdade, temos um passado de existências nas quais fomos nos acoplando a incontáveis outros espíritos. Essa ligação, mesmo que estejamos separados pelo tempo, espaço ou plano de vida, material ou espiritual, nem por isso se rompe. Mesmo quando tal ligação não influencie nossos atos num ou outro acontecimento, há também que ser considerado que os habitantes do plano espiritual são em muito maior número do que o dos encarnados. Eis porque, quando sintonizamos o bem ou o mal, necessariamente atraímos companhias espirituais afins, conhecidas ou não. Jean, estando prestes a consumar o ato indigno, alucinado de desejo, começou a rasgar as vestes da jovem. Tiara debatia-se em desespero. Jesus. Lembrou-se de Jesus. Invisível a olhos humanos, de um ponto indefinido das alturas desceu um filete luminoso que se introjetou no cérebro da moça, iluminando-lhe a glândula pineal. Demonstram os estudos espíritas que essa glândula é uma verdadeira antena receptora das emanações espirituais. Então, no mesmo instante, Tiara recordou-se de um retrato
que jamais saíra da parede da sala da casa-sede da Morro das Vinhas, do coronel Antero. Pensou nele e implorou-lhe socorro. Sucedeu o ato contínuo algo de indefinível amplitude. O coronel Antero surgiu do nada e com o olhar, apenas com o olhar, repreendeu Jean, que dessa vez o viu. Tudo em menos de um segundo, pois logo a visão desapareceu. A Jean foi impossível prosseguir naquela torpeza. Seu corpo de repente alterou-se sem que ele pudesse evitar. Das atitudes grosseiras que a sensualidade comandava, passou às convulsões. A repentina e fantástica aparição do coronel Antero causou-lhe tremendo choque, desestruturando por completo o equilíbrio das funções cerebrais, sendo expulsa do físico a luxúria que até então o envolvia. As entidades do plano espiritual que se mandaram a ele igualmente se ressentiram de forte descontrole, sendo arremessadas para longe, sem que pudessem explicar o que estava acontecendo. A crise epilética sobreveio candente. Horas mais tarde, Jean despertou no pronto-socorro, tendo apenas Rufina ao seu lado. Meu filho, o que você andou fazendo? Mãe, como vem parar aqui? Tiara providenciou o atendimento para você e logo após se retirou. Estava com as roupas rasgadas e disse que foi por causa do seu desmaio, outra crise. Contou que você se agarrou a ela ao iniciar-se a crise, na tentativa de evitar queda. Foi isso mesmo? Perguntou aflita, denotando não ter acreditado na versão de Tiara. A resposta de Jean foi uma silenciosa lágrima. Por 3 meses, fracassaram todas as tentativas de Jean de reconciliação. Tiara não quis mais vê-lo. Jean, que já havia perdido o gosto pelas competições, perdeu também a noção de responsabilidade. Estava enfastiado com aquela vida de campeonatos que nunca terminava, sempre com novas disputas, novos desafios e novos campeões. Tiara tinha razão. Tiara desabafou para sua mãe. Mãe, preciso desesperadamente da Tiara. Minha alma está cheia de angústia e, paradoxalmente, com um enorme vazio. Esse, meu filho, é o resultado de ter vivido naquele mundo de glória, fama, orgulho, vaidade, medalhas, pódio e dinheiro. Graças a Deus que agora reflete o quão inexorável é o mundo das competições, no qual jamais um atleta se perpetuou, pois sempre surge alguém mais capaz. Não acredito. A senhora também andou lendo tratados de psicologia sobre competições? Não li. Telefonei para a Tiara desde que você tomou a decisão drástica de, no auge da fama e da capacidade atlética, abandonar o atletismo por completo. Ela ficou feliz e apreensiva, pois disse que os líderes ou os campeões, não vivenciando no seu cotidiano nenhuma atividade glorificadora, são presa fácil da depressão. Ela falou isso? Falou. E a vida ensinou-me que na fase perigosa da juventude, na qual o vigor e o entusiasmo físico suplantam a razão, o sexo deve ser encarado com o máximo de responsabilidade. Infelizmente, quando eu era admirado pela maioria das colegas e pretendido como namorado por muitas delas, zombei de todas, só por vaidade. Além da fama, outro problema que você teve foi dispor de dinheiro e total liberdade.
Uma das primeiras coisas erradas que fez foi negligenciar os estudos. Reconheço hoje que o mais grave, porém, foi entregar-me a paixões rápidas e irresponsáveis, mantendo um relacionamento com quantas jovens me quisessem. E eram muitas. Não admira que a Tiara não o queira mais. Sem reação moral, desmotivado quanto aos esportes, aos estudos, ao trabalho e à própria vida, Chan tornou-se alvo indefeso de espíritos infelizes. Não tardou para que desencarnados, vagueando pelas sombras do plano espiritual, região que comumente é conhecida pelos espíritas como umbral, se atraíssem por aquele jovem cheio de vigor, mas vazio de ideais. Repreendeu-lhe Rufina. Meu filho, a lei da atração é infalível. Semelhante atrai semelhante, não importando o tempo, dimensão ou espaço. Tenho a impressão de que seu protetor espiritual, por mais que tente, não consegue sequer se aproximar de você. Tinha razão Rufina. Espíritos infelizes facilmente a ele se associaram em triste simbiose psíquica, trazendo também eles os pensamentos fixados em nada, ou melhor, nos traiçoeiros derivados da vida. Vamos usufruir prazeres, mesmo que à custa de algumas tristezas e angústias dos outros. Não guarde sentimentos de frustração com a Tiara. Lembrando-se de Tiara, por ser uma das poucas vezes em que não alcançara a vitória, mas sim humilhante derrota, e induzido pelos desencarnados, abafou no peito o amor que um dia sentira por ela, segundo raciocinava. Vivendo mais na noite do que no período em que o trabalho o convocava, em pouco tempo não mais reunia condições de cumprir seus compromissos profissionais. Preocupado, Antero procurou o espírito Clovis e perguntou como estavam as coisas com Jean. Num instante de grave decisão, entregou-se à vida noturna. Bem sabemos que a vida noturna é como um perigoso veículo coletivo em movimento, cujo combustível é fornecido pela invigilância, pois um motorista, a irresponsabilidade, tem vendas nos olhos da moral. Os passageiros, os frequentadores, embarcam com destino ao prazer, ou buscando abafar problemas, ou apenas deslumbrados. A bordo, são servidas bebidas alcoólicas, tóxicos e sexo na bandeja da insensatez. Nas madrugadas, sob o império das sensações desvairadas, ninguém toma leite ou come frutas. Jean tornou-se passageiro assíduo e pontual dessas viagens. Bebe muito, aprendeu a fumar. Há pouco experimentou um cigarro de maconha. Clovis, assessorado por Antero, agindo em benefício de Jean, resultante de mérito alcançado em vidas anteriores e nos tempos de trabalho honesto, mesmo que poucos naquela jornada terrena, causou-lhe uma providencial reação alérgica à maconha. Já insistiu, mas sentiu-se muito mal, pelo que não houve como prosseguir no vício. Por algum tempo poderemos evitar o vício, produzindo-lhe espasmos de forma controlada de defesa. Jean, porém, insistindo na má conduta, acabou por afastar a sublime proteção. Não tardou e junto dele gravitavam espíritos sequiosos que, com facilidade, passaram a usá-lo como intermediário de sensações grosseiras, alcoolismo culminando em sexo desvairado. Jean passava os dias inteiros em casa, sem sair. Em poucos meses, as crises epiléticas entraram em recidivas próximas. Sua mãe, preocupada com esse estado de coisas, procurou auxílio no centro espírita.
Traga seu filho para receber passes e assistir palestras doutrinárias, aconselhou um recepcionista. Tendo Jean se negado a acatar, sua mãe, desesperada, chegou a implorar-lhe. Não foi atendida. Já estava sozinho em casa quando Eupídio chegou, auxiliado pelo motorista, pedindo 1 minuto para conversarem. Rufina tinha ido fazer compras na feira. Eupídio, vivendo ele mesmo um inferno particular, há alguns anos já preso à cadeira de rodas e pela solidão que o cercava, quando tomou conhecimento dos deslizes de Jean, viu nisso uma oportunidade de chantageá-lo emocionalmente. Frente a frente, os dois olhavam-se tensos, imóveis, calados. Há muito tempo não se viam. Eupídio demonstrava o quanto sofria e como seu corpo sofrera o devastador efeito da vida que levara, cujos frutos já começara a colher. No peito, uma imensa contrariedade ante a indiferença do filho, atitude que jamais alguém ousara. Em Jean, revolta e desprezo por aquele que se negara a dar-lhe o próprio nome, arrependido ou talvez envergonhado de lhe ter dado a vida. Meu filho, não me deseje mal. O senhor está em duplo engano. Nem sou seu filho, nem lhe desejo mal. Você acha que mereço sua indiferença? Há anos não me visita, nem vem me ver. O que o senhor esperava? Que eu me atirasse em sua direção aos beijos? Pelo menos um pouco mais de consideração. O que o senhor quer de mim? Por que veio aqui? O pessoal quer despedi-lo. Isso só não foi feito porque eu disse que viria conversar com você. Diga-me, Jean, o que está acontecendo com você? Não tenho satisfações a lhe dar. Não se esqueça de que depende de mim o seu emprego no armazém, onde você nem comparece. Também sou eu que banco o seu emprego nas campanhas publicitárias. A você, apenas, compete não faltar nos estúdios. Quanto às competições, sou eu quem paga os prêmios, ou melhor, pagava, pois parece que você já nem mais corre. Para o inferno com tudo isso. E sua mãe? A pergunta, curta, era direta e cruel. Pelo brilho de maldade em Eupídio, Jean percebeu, de pronto, que estava pondo em risco o conforto de sua mãe adotiva, pois intuiu que ele se referia a Rufina. Refreou, por isso, a agressividade. Seu silêncio foi a resposta. Eupídio completou. Você está jogando fora todo o seu futuro na escola, no trabalho, na família. Não me fale em família! Explodiu Jean, com amargor no olhar, do que se valeu Eupídio, apelando. Um dia, talvez, você venha a saber quem é sua mãe, e nesse dia vai se arrepender de tudo o que está fazendo comigo. Disse Jean, incisivo. Então, por que o senhor não me diz agora quem era a infeliz mulher que certamente foi enganada pelo senhor e depois abandonada quando me deu à luz? Os olhos de Eupídio ficaram mudos, cristalizados num ponto aleatório, como se ele tivesse retornado a um passado de emoções desencontradas, de sonhos e pesadelos, de alegrias e tristezas. Retornou ao presente, desconversando. Se você continuar faltando aos compromissos, mesmo a contragosto, não poderei mantê-lo como nosso garoto propaganda. Jean considerou que ali a entrevista se encerrava. Saiu sem se despedir, como em todas as vezes que estivera com aquele homem que o gerara, mas ao qual não conseguia devotar o mínimo sentimento de afeição. Na mente, decidiu que jamais voltaria a se encontrar com Eupídio, pois,
A cada aproximação, ou a simples menção do seu nome, mais tumultuavam seus pensamentos. Passou o resto do dia bebendo em bares. De ordem de Eupídio, seu salário no armazém foi cancelado e na firma de propaganda reduzido. Não demorou e Jean começou a vender seus pertences: aparelho de som, telefone celular, moto e, finalmente, o carro. Faltando aos compromissos e como essa situação já caminhava para a perpetuidade, tanto os profissionais de marketing que lidavam com sua imagem, quanto os patrocinadores dos produtos Morro das Vinhas, rescindiram o contrato com ele. Além de interromper o salário, a rescisão ainda culminou com pesada multa contratual que Jean não teve como pagar. Disse Eupídio azido: meu filho precisa de uma boa lição. Já que ele me rejeita, deixarei que a cobrança judicial caminhe até o último instante. Na audiência final, quando será prolatada a sentença, certamente prisional, instruirei os advogados para conciliarem. E assim aconteceu. Já teve que assinar um termo de responsabilidade, pelo qual pagaria seu débito em 1 ano de trabalho na fazenda Morro das Vinhas. Lá teria o cargo de auxiliar de capataz. Disse Zito a Eupídio: sua intenção foi boa. Com essa medida, seu filho sairá das perigosas companhias em que está envolvido, deixará a vida noturna e com isso cessarão os problemas que vem causando para o senhor. Por várias vezes nos últimos meses, a polícia tinha procurado Eupídio, pois havia conduzido à delegacia o campeão de corridas embriagado por promover arruaças nas madrugadas. Nessas oportunidades, Eupídio livrava Jean de maiores complicações ao assumir a responsabilidade pela soltura. Retrucou Eupídio: é isso mesmo. Mesmo Jean se afastando da escola por 1 ano, isso não o prejudicará, pois já perdeu tantos meses de aula que seu curso já está mesmo interrompido. O juiz sentenciou de comum acordo com as partes, mas alertou a Jean que, se descumprisse qualquer das cláusulas, a justiça lhe seria enérgica. Dentro de 1 semana, deveria pôr em ordem sua situação na cidade e apresentar-se na Morro das Vinhas, pronto para iniciar o pagamento do débito. Trabalhar. Naquela noite, embriagado, Jean provocou um acidente, no qual ele foi o abalroador de um carro parado. Conduzido ao pronto-socorro e de lá ao distrito policial, teve que permanecer detido até que passasse a bebedeira, pois dessa vez Eupídio, embora consultado, não se responsabilizou por ele. Nos documentos de Jean, a polícia encontrou o nome e telefone de Tiara, que foi convidada, na manhã seguinte, a comparecer à delegacia e ajudar o jovem que dissera ser seu namorado. Tiara pediu ajuda a Valdomiro. Não quero ir sozinha lá no distrito policial. Faz bem, Tiara. Irei com você com todo o prazer. Os dois tiraram Jean da cela e conduziram-no ao lar, ainda zonzo, tanto pela pancada na cabeça quanto pela semi-embriaguez. Naquela tarde, quando passou o efeito da bebedeira, Rufina contou ao filho. Graças a Tiara e a Valdomiro você foi solto. Se não fosse por eles, talvez ainda estaria na cadeia. Jean simplesmente não se lembrava de nada. Mal se viu em melhores condições, começou a beber novamente antes da noite começar. Foi sem a menor dificuldade que espíritos infelizes
o induziram a um outro tipo de tóxico. Experimente algo melhor, mais forte. Desguarnecidas suas defesas morais, deixou-se convencer. Sabia onde havia um ponto de venda de tóxicos. Foi até lá e comprou uma dose de cocaína. Foi até um bar com música ao vivo, muito frequentado, e à vista de vários outros fregueses, dissolveu o pó em bebida alcoólica, ingerindo a mistura. O efeito foi devastador. Surgindo do nada, passou a ver luzes intensas piscando freneticamente, com cores fortíssimas, além de um calor insuportável que passou a percorrer-lhe o corpo todo em altíssima velocidade. Após se deslocar pelos vários órgãos, esse calor estacionou na região genésica, extraindo fluidos negativos altamente potencializados da promiscuidade reinante naquele ambiente. Os espíritos que haviam induzido Jean colaram ao seu ouvido e diziam, em som sensual: Ela é sua, ela é sua, ela é sua. Embora nenhum nome fosse dito, pensou em Tiara. Aquela era a segunda vez que, de dentro de sua cabeça, ouvia vozes incentivando-o a possuí-la. Nem sabendo o que fazia, existindo um único pensamento em sua mente, Jean deixou o bar e foi à casa de Tiara. A hora era totalmente imprópria, mas Jean não tinha noção do tempo. Nele, o sangue quase fervia em completa desestruturação pelo fortíssimo erotismo que o dominava por ação deletéria dos desencarnados. Inconveniente ao extremo, sem disso se dar conta, Jean, à porta de Tiara, era uma ridícula figura tocando a campainha com feroz insistência. Tiara e os avós atenderam, assustados. Identificando-o, Tiara no mesmo instante implorou a Jesus que ajudasse aquele pobre moço que também não sabia o que estava fazendo. A alusão ao derradeiro momento do Mestre Jesus como encarnado no planeta Terra, conquanto há tantos séculos, reverberou na espiritualidade, resultando ali em fecundo esplendor. Tiara emitir esse pensamento com amor e piedade ao ver o estado de Jean. Sua alma feminina não a enganou, captando que o jovem à sua porta não era naquele momento o mesmo que trazia no coração. Intuiu de imediato que ele estava sob efeito de tóxicos e certamente com amigos invisíveis. Ao ver Tiara, Jean foi envolvido por um sublime feixe de luz que saía do peito da jovem em sua direção. Foi terrível o choque entre o amor puro e a paixão sensual, o equilíbrio e a intemperança, a pureza e a devassidão. Jean despertou. O que faço aqui? Deu-se conta, súbito, que era alta madrugada. O fulgor negativo no físico, causando a volúpia incontida na libido, em entrechoque com os doces sentimentos que Tiara lhe endereçava, provocou-lhe inevitável crise epilética. Dessa vez, grave. No quarto de Jean, havia dezenas e dezenas de taças e medalhas por incontáveis vitórias. Não existem símbolos para as derrotas, pois, se houvessem, Jean também faria jus a vários pelas perdas que acumulou.
a namorada, o gosto pelos estudos, o emprego, o respeito dos colegas. A mais grave perda, as bênçãos sublimes que o amor dispensa, pois as trocara pelos fugidios prazeres das noites indormidas e do venenoso fulgor dos tóxicos. Perdera o amor próprio. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.